Dando continuidade ao nosso conteúdo sobre as leis do ensino, nós vamos agora estudar justamente a lei do ensino. Nós passamos então pela lei do professor e esta é a segunda lei. Veja o que Gesiel Silva Costa escreve: o ensinador cristão, ensinando e transformando vidas. O professor reflexivo sempre almeja uma boa didática e faz uso adequado dos recursos didáticos para uma atuação com excelência. É exatamente, o professor ele precisa atuar com aquilo que está ao seu alcance, principalmente o que está ao alcance do aluno. Então, todo o recurso que a gente traz é algo que o aluno consegue compreender, ele tem que conseguir compreender, experiencial, tem que ser algo que já esteja ligado ao dia a dia dele, à vida cotidiana dele. Porque se a gente traz algo muito distante desse aluno, ele não vai conseguir assimilar a ideia, não vai de fato aprender, tá? Então, em nossa didática, nós nos esforçamos para trazer aquilo que vai auxiliar nesse processo de aprendizagem. Nós vamos falar sobre a lei da atividade, que nós vamos falar sobre aquelas atividades que são práticas, né, sobre o aprendizado, que ele vai ser guiado sim. Nós vamos ter técnicas para fazer com que atividades sejam desenvolvidas de forma a engajar os alunos e eles compreendam a matéria, ou seja, é aprender fazendo. Existem técnicas, métodos de aprendizagem ativa, ou seja, aquela que o aluno vai fazer, né? Diferente daquilo que o aluno apenas senta e ouve. Quanto maior o nível de envolvimento desse educando no processo de aprendizagem, claro, maior vai ser o volume do conteúdo aprendido. Nós passamos por essa pirâmide aqui já, de William Glasser. Nessa pirâmide, é a pirâmide do aprendizado. Nós já compreendemos que ler compõe apenas 10% do aprendizado. Então, lendo, nós vamos absorver 10% dessa leitura. E aí a gente vem para a escuta, para ver, assistir, imagens, vão nos ajudar a compreender, ver e ouvir, participar das aulas, assistir uma videoaula, ver vídeos, cursos, treinamentos, conversar, perguntar, repetir, interagir, relatar, debater, né? Tudo isso vai nos auxiliar a ir crescendo no nível da absorção desse conteúdo, até que nós chegamos na base, lá onde nós temos 90% do conteúdo sendo retido, que é o ato de explicar para alguém, de ensinar essa mesma matéria, de ilustrar de alguma forma, é transmitir o que se aprendeu. A atividade, portanto, ela deve fazer também sentido para despertar o interesse do aluno. Ou deve haver, ou se não tiver esse interesse despertado, não vai haver um pleno envolvimento, vai ser uma atividade monótona, uma atividade vista como chata, uma atividade que não há engajamento, né? Então, o professor, quando nós nos preparamos para trazer uma metodologia de aprendizagem ativa, nós também temos que trazer aquilo que vai de fato despertar o interesse dos alunos. Olha o que o Aristóteles já dizia: é fazendo que se aprende a fazer aquilo que se deve aprender a fazer. Ou seja, nós aprendemos com a prática, com a repetição, com testando, colocando a mão na obra. Como alguém vai aprender a falar em público se nunca falar em público, né? Não se aprende a falar em público apenas com leitura. Se eu não praticar isso que eu li, eu não vou aprender. Não se aprende a andar de bicicleta apenas lendo um manual de como andar de bicicleta. É necessário subir em cima de uma e começar a pedalar. É necessário adquirir equilíbrio, né? Se aprende a nadar dentro da água. Então, nós não aprendemos a nadar no ambiente seco e jamais entrar dentro da água e acreditar que já sabe nadar, né? Então, tudo isso demonstra que nós precisamos de prática. E esses exemplos que eu dei é realmente um aprendizado, porque o aprendizado ele fica. Quem aprende a andar de bicicleta nunca mais esquece. Quem aprende a nadar nunca mais esquece. Mas e quando o aluno simplesmente não gosta de estudar, né? Não gosta de estudar, e agora? O que leva alguém a não gostar de estudar? Não gosta de estudar aquele que não conseguiu o interesse, não foi despertado o interesse nessa matéria. Todos nós gostamos de alguma área do conhecimento, todos nós vamos gostar de algo. Então, tem pessoas que dizem que detestam matemática, não gostam da matemática, mas gostam de música. E a música é uma linguagem matemática, percebe? Então, o que ele não gosta de fato? Ele não conseguiu despertar o interesse pelos cálculos, porque não vê uma aplicação
de repente, no dia a dia. O professor não conseguiu trazer aquilo do mundo abstrato, trazer para o mundo da realidade, de repente estudar matemática, os ângulos, olhando a arquitetura, vendo de fato o que nós temos ao nosso redor, os ambientes, os ângulos das construções, né? Estudar ali física, por exemplo, os atritos, né, em física, de forma prática, colocando realmente em um plano, uma superfície, né, óleo, despejando óleo ali e fazendo com que um objeto deslize sobre o óleo e depois, num ambiente com a ausência desse óleo, um ambiente muito mais áspero, fazendo esse objeto andar, de repente com um carrinho de fricção, né? Dá para se estudar física, onde você coloca aquele carrinho, puxa para trás e solta ele, carrinho de fricção, e num ambiente plano ele vai super rápido, vai super bem. Mas se você fizer isso em um tapete fofo, o carrinho não anda, não sai do lugar, porque tem mais atrito, né? E aí o professor de matemática, o professor de física, consegue dar os exemplos dessa matéria de uma forma que pode despertar o interesse desses alunos, por que não trazer a gamificação, né? Trazer ali os jogos para dentro da sala de aula de uma forma lúdica, a gente também ensina, de uma forma lúdica, nós também aprendemos. Então não é que você não gosta de estudar ou que alguém não gosta de estudar, é que tem uma forma específica de estudar que vai despertar nele um maior interesse, ok? Então, essa forma mais analítica de apenas estar num ambiente claro, sozinho, silencioso e um livro na sua frente, isso pode despertar o desinteresse em grande parte da população. Mas se de repente nós formos aprender utilizando música, utilizando vídeos, utilizando um filme, isso pode despertar mais interesse. Você vê um filme, por exemplo, divertidamente, em que são abordadas as emoções, o aspecto psicológico, o aspecto emocional das pessoas de uma forma muito lúdica. E é uma forma de ensinar os adolescentes, até as crianças aprendem mais sobre as suas emoções, percebe? Então, eu indico que você assista esse filme divertidamente para compreender mais sobre a dinâmica das emoções, inclusive como a tristeza também é importante, a emoção do luto também é importante para o desenvolvimento humano, desenvolvimento normal da vida humana, não apenas a emoção da alegria, a euforia, o amor, né? Mas os dois polos da emoção são importantes. A gente precisa ter um equilíbrio nas nossas emoções também. Então, veja que estudar vai muito de método, vai de engajamento, vai de interesse na matéria ou despertar esse interesse de alguma forma nesse aluno, tá? É assim, o nosso cérebro, nós vamos dividir aqui em dois hemisférios, é claro que na prática não é assim, mas para a gente trazer de uma forma que fique melhor para o entendimento, nós podemos dividir o cérebro em dois hemisférios. O hemisfério esquerdo, analítico, matemático, lógico, pragmático, metodológico, e o lado direito do nosso cérebro, criativo, dinâmico, intuitivo, livre, que não se prende a regras, tá? Essa parte que realmente demonstra quem de fato é. Então, nós temos esses dois hemisférios do cérebro. Você pode se perceber como você é, se você é uma pessoa mais ligada ao seu hemisfério esquerdo, guiada de forma mais pragmática, ou de forma mais ligada ao seu hemisfério direito, aí guiado de forma mais intuitiva. Então, se você é alguém metódico, que gosta das coisas bem organizadas, todo o seu devido lugar, gosta de regras, seguir regras, tem que saber exatamente um planejamento de como vai ser, não gosta de ir para uma viagem que foi decidida agora, em cima da hora, um programa que surgiu no momento, né? Você precisa planejar esse programa. Então, você é uma pessoa mais ligada ao lado lógico, matemático do cérebro. Já se você é alguém que detesta trabalhar em ambientes fechados, tem que ter mais cores, um ambiente mais aberto. Já se você é alguém que detesta trabalhar em um ambiente fechado, tem que estar em um ambiente mais aberto, tem que ter conexão humana, calor humano, tem que ser algo mais divertido, não é tão apegado a regras, aquilo que é metódico, detesta saber o que vai acontecer, tudo programado para os próximos 20 dias de trabalho, sabe exatamente como vai ser a rotina. Então você é uma pessoa mais ligada ao hemisfério direito do cérebro, tá? É mais criativo. Já no aprendizado, nós precisamos utilizar os dois hemisférios. Nós precisamos colocar ambos no processo de ensino-aprendizagem. Por quê? Se eu sou uma pessoa que eu estou lá, criativo, ligado do lado direito do cérebro, e eu me separo para estudar agora num ambiente fechado, sem cores, né? Apenas com um livro na minha frente, eu vou passar ali 30 minutos, uma hora de leitura, chega um momento em que o lado direito, que não está tendo o que fazer, ele começa a mandar
mensagens. Você fala, ó, tá muito chato isso aqui, vamos fazer outra coisa. E aí ele começa a desfocar, tirar a atenção para algo. Uma borboleta que está passando, uma formiguinha, um mosquito que passou, né? Uma mosca que apareceu, um som diferente. Ele tenta te tirar dali porque ele está absurdamente entediado. O lado direito do cérebro está querendo fazer alguma coisa que a leitura não está dando, a não ser que seja uma leitura de fantasia, que vai trazer muitas imagens, uma imaginação ativa. Você entra na história e dentro dessa história também vai ter algo ali de matemática ligado, né? Um fato, uma descoberta, Sherlock Holmes, por exemplo. Então você tem os dois hemisférios ligados, tá? Então para estudar, você vai separar um momento, claro, para você ler, mas coloca uma música de fundo, uma música instrumental ou um idioma que você não conheça. Porque se você conhecer esse idioma, o lado esquerdo do cérebro vai começar a decifrar o que está sendo cantado ali e você vai perder a concentração também. Então, masque uma chiclete, né? Tenha algo, um cheiro, percebe? Algo para o seu lado direito, criativo, intuitivo, se concentrar também e assim você vai conseguir manter um foco em uma leitura, vai ser mais produtivo, tá? Dentro de sala de aula, as metodologias ativas buscam exatamente isso. Tanto o lado lógico, racional, matemático do educando, como o lado emocional, criativo, dinâmico, intuitivo, e fazer a junção desses dois hemisférios cerebrais, a junção dessas duas modalidades de aprendizado, para que o aprendizado seja melhor absorvido, tá? Isso vai criar várias conexões. Aqui mais embaixo na imagem, nós temos a conexão de neurônios ali. Eles estão se tocando, estão gerando sinapses neurais. Quando um neurônio se toca, essa sinapse neural ela acontece, é o momento do aprendizado. Então, quando eu estou vendo muita coisa nova, muita coisa acontecendo comigo, eu estou a todo tempo tendo essas sinapses cerebrais, caminhos neurais sendo formados. Quanto mais experiências eu tenho, quanto mais vivência, quanto mais coisas diferentes eu vou estudar, quanto novos ambientes eu vou ver, pessoas novas, fascinantes, eu vou estar conhecendo, mais viagens eu faça, mais conexões neurais eu vou ter, mais caminhos neurais, mais aprendizado eu vou ter, um maior desenvolvimento cerebral eu vou estar vivendo. Tá? Então, dentro das metodologias ativas, nós buscamos fazer exatamente isso, utilizar os dois lados, os dois hemisférios do cérebro, fazer várias conexões neurais ali, e isso vai gerar no aluno aquele aprendizado que é o aprender fazendo. É esse aluno que vai reter 80% do conteúdo e nesse momento de interação ele também está ensinando outras partes para alguém que de repente não compreendeu de fato tudo o que pode estar sendo feito naquela maquete ou em alguma outra metodologia ativa, em um painel sendo feito, utilizando tinta, pincel, fazendo pesquisas online, uma mesa redonda, né? E esse borbulhar das ideias e a troca de experiências, esse ensino prático que está acontecendo, vai levar até 90% de retenção do conteúdo. Olha que diferença. Então não é mais uma aula só de ver e ouvir, agora é uma aula de praticar, de fazer, de colocar a mão na massa, né? De produzir algo diferente, é o conhecimento borbulhando, né? Bom, eu te convido a estudar mais sobre isso, sobre como utilizar as metodologias ativas, tá? Que você pode aplicar dentro da sua aula aí de escola bíblica dominical também. Por que isso é importante? Porque nós temos múltiplas inteligências. Então, nós não utilizamos apenas a matemática, né? Inteligência lógica matemática. Nós temos múltiplas inteligências. Veja que aqui nós estamos falando de uma teoria e nós vamos utilizar a inteligência espacial. A gente vê o mundo de forma 2D, 3D, né? A gente consegue apenas com a nossa mente projetar imagens 3D tridimensionais, podemos com a nossa mente nos imaginar dentro de espaços. Essa é uma inteligência muito utilizada dentro da matemática. Nós temos a inteligência naturalista, que já é aquela pessoa mais focada na natureza, focada ali em entender os seres vivos, plantação, agronomia, biologia. Nós estamos falando, então, de uma inteligência naturalista. Há pessoas que sabem tudo de planta, sabem como fazer os remédios, a época de plantar, a época de tirar o fruto, né? Como realmente fazer esse plantio. Existe a inteligência musical. A inteligência musical é uma inteligência lógica, matemática também, é uma linguagem musical, né? Então, quem desperta essa inteligência musical vai poder diferenciar sons, o ouvido absoluto, aquele que interpreta muito bem os acordes feitos, as notas dadas, né, os ritmos, os tons, os timbres vocais, é uma inteligência musical. A inteligência lógico-matemática, que é exatamente uma inteligência que é avaliada pelo teste de QI,
né? A gente vê isso aí em pessoas que acabam fazendo provas, tirando 10, passando em concursos, né? É uma inteligência lógico-matemática. A inteligência existencial questiona o porquê de estarmos aqui, né? Tenta chegar nas grandes perguntas da vida, de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu faço, qual o meu propósito, né? Como eu posso atingir o meu pleno potencial. Então, uma inteligência existencial focada muito também em se desenvolver, em se conhecer com profundidade, a inteligência espiritual. Hoje se fala muito de inteligência espiritual, então o mundo não é mais um mundo tão míope, focado apenas em inteligência lógico-matemática ou inteligência emocional, mas já se encara a inteligência espiritual como sendo o ser total do indivíduo, tá? A inteligência interpessoal, esse relacionamento entre pessoas, criar conexões, fazer novas amizades, compreender os sentimentos, ter a capacidade de identificar no outro a emoção que o outro está tendo, fazer uma leitura correta de comportamentos, uma leitura correta de linguagem corporal, de tom de voz, de timbre, de velocidade, de ansiedade, percebe? Isso é uma inteligência interpessoal. Nós temos a inteligência corporal sinestésica, coordenação aí de corpo e mente, atletas de alto nível, de alto desempenho. Nós acabamos de passar pelas Olimpíadas, né? Então, nas Olimpíadas nós vemos isso, pessoas que têm uma inteligência física, corporal, sinestésica absurda, né? O Circo du Soleil é um grande exemplo de indivíduos que possuem esse tipo de inteligência. A inteligência linguística está aí ligada a controlar as palavras, a se expressar de forma correta, ou aprender um novo idioma com mais facilidade, poder transitar, né, entre meios de comunicação, transitar ali entre as tribos, entre as línguas, entre aquilo que é falado dentro da sociedade. É uma inteligência linguística, uma inteligência fundamental. A inteligência intrapessoal, que é a de conhecer a si mesmo, identificar os seus sentimentos. Nós vivemos um momento em que a maioria das pessoas não consegue dar nome aos próprios sentimentos, não consegue identificar a emoção que está tendo no momento, aquilo que está experienciando, vivenciando, se é uma emoção de raiva, se é tristeza, o que é, se é alegria, é euforia, que tipo de emoção é essa que está sendo sentida, né? Então, a inteligência intrapessoal. Estudar, por fim, é divertido, você percebe? Então, só é necessário saber como se aprende e aquilo que está mais ligado ao seu mesmo processo de aprendizado. Como é que você aprende? Como é que você se desenvolve? É conversando que você aprende mais? É lendo? É assistindo um vídeo, assistindo, de repente, um filme, um documentário, ouvindo uma música? Como é que você aprende? Existe uma forma extraordinária de aprender outros idiomas, que é através de música, canções simples, é através de vídeos, assistir realmente vídeos, né? Enquanto você está falando o português, seu idioma vernacular, você utilizar palavras de outros idiomas e colocando aos poucos ali, até que está fazendo frases completas, textos inteiros, uma conversa, um diálogo inteiro, né, em outro idioma, tá? Então aprender pode de fato ser divertido, mas você precisa aplicar as múltiplas inteligências e utilizar também as metodologias de ensino ativas, tá? Dentro do seu processo de ensino-aprendizagem. Na nossa próxima aula, nós vamos falar sobre a lei da comunicação. Deus te abençoe, em nome de Jesus.